vezes, o que nos dá ânimo é olharmos para trás e vermos os feitos do nosso Deus. Deus é o mesmo, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que destruiu uma cidade, o povo gritando, aquele que curou leprosos, que restaurou vidas, que trouxe transformação, que ressuscitou um morto de 4 dias com o corpo apodrecendo. Ele é o mesmo. Olhe para o que Deus fez e é esse o nosso desafio. Se Deus fez antes, Ele pode fazer hoje. Como é lindo o agir do nosso Deus. E nesse livro, irmãos, nós não vamos ver milagres extraordinários. Como o mar se abrindo no meio, como um cego de nascença enxergando, como um paralítico andando. Mas nós vamos ver de uma forma bastante nítida, bastante clara, que Deus trabalha em favor daqueles que se entregam a Ele. Que Deus trabalha em favor daqueles que esperam e confiam no seu nome. Deus age em favor do seu povo, mesmo quando o seu povo toma decisões erradas, mesmo quando o seu povo sofre, Deus continua agindo em favor do seu povo. E eu queria refletir com vocês alguns pontos nesse texto que nós lemos. Primeiro, o casamento de Boaz e Ruth. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher e Boaz a possuiu. Nós vimos nesse livro a respeito da soberania do Senhor, guiando o seu povo, transformando, fortalecendo, restaurando. Boaz, um homem justo, temente a Deus, casa-se com Ruth, a moabita, que demonstrou fidelidade a Deus e o amor à sua sogra Noemi. Esse casamento, irmãos, não era apenas uma união comum, mas fazia parte do plano redentor do nosso Deus para a linhagem messiânica. Deus abençoou essa união, concedendo a Ruth um filho, evidenciando o seu controle soberano sobre todas as coisas. Nós vimos como Deus trabalhou em favor de unir Boaz e Ruth, e como Ele abençoou esse casamento. E me permita agora falar um pouco a respeito de casamento. Ontem nós tivemos aqui o nosso Valentine's Day, foi um momento muito especial. Você que não veio, você perdeu, teve declarações de amor, teve uma palavra sobre amor, Bruno falando no grego, as palavras em amor. Thalita trouxe um pouquinho de dúvida para a cabeça da gente, falando sobre os comportamentos, se eu era colérico, sanguíneo, melancólico, traumático. Eu pensei que eu era depois descobri que eu... Como é? Fleumático. Vocês estão entendendo errado, para você ver como Thalita deixou a gente. Não é não, Vandir? Mas foi uma bênção, foi muito bom a gente refletir a respeito do nosso... É porque eu sou traumático. A gente refletindo a respeito da vida, a gente teve dança, Luana lá no meio da dança, e a gente orando, Senhor, manda o marido para essa mulher. Irmãos, como é bom estarmos juntos e celebrarmos a vida e o casamento. Me permita refletir com vocês a respeito do casamento. O casamento hoje está sendo banalizado. Muitos não dão mais valor ao casamento e à construção de uma família. Muitos pais orientam seus filhos a casarem-se e ainda dizem assim: se não der certo, não tem problema, meu filho, você se separa. Muitos preferem viver junto do que casar-se. Muitos também casam no cartório, mas não estão nem aí para Deus. A grande questão não é casar-se no cartório ou fazer uma grande festa. A grande questão é Deus ser glorificado em minha vida, em meu casamento, em minha família. Tem muita gente que se guardou para o casamento, fez tudo certinho, casou no cartório, mas Deus não está no centro. Não é um simples papel que vai fazer diferença na nossa vida.
Tem muita gente dessa situação. Irmãos, se Deus não estiver no centro do casamento, nós nunca vamos experimentar a alegria plena do matrimônio. Precisamos entender isso. As pessoas podem até afirmar que são felizes. Elas podem dizer que amam. Elas podem fazer qualquer coisa, mas sem Jesus no centro, essas pessoas não são felizes. Vai estar sempre faltando algo. Não existe casamento perfeito. Nós sabemos disso, isso é conto de fadas. Se Jesus não estiver no centro do casamento, esse casamento está fadado ao fracasso. Pode ter riquezas, pode se dar bem, mas está fadado ao fracasso. Casamento é uma bênção, mas é um grande desafio. Criações diferentes, temperamentos diferentes, perspectivas diferentes. Tem que haver intimidade, tem que haver sabedoria, tem que aprender a ouvir aquilo que a gente não quer. E não é fácil, tem que ter sacrifício. Tem que haver perdão, tem que haver cumplicidade, tem que haver amor. Irmãos, Deus criou o casamento, Deus celebrou o primeiro casamento no Jardim do Éden. E quando nós casamos, nós ganhamos um propósito para a nossa vida. Boaz era rico. Ele era rico, ele tinha fazenda, ele tinha condições, mas faltava um propósito maior para ele. Eu já vi pessoas ricas e infelizes. Já vi pessoas casadas e infelizes. Da mesma forma, vi pessoas solteiras e que eram felizes e que buscavam a Deus e que glorificavam a Deus. Muitos hoje vivem infelizes pela consequência das escolhas erradas, sem oração. Quantas decisões não tomamos sem orarmos, como Elimeleque fez, sem pedirmos a orientação de Deus? Quantas decisões tomamos na hora da raiva, na hora da dor? Precisamos da direção do Senhor. Eu já vi pessoas casando com pessoas que não temiam a Deus, afirmando: ah, pastor, mas esse menino ou essa menina é muito mais educada do que muitas pessoas na igreja, do que muitos cristãos. Já vi pessoas casando por condições financeiras, por interesse. A pergunta é: Deus está no centro do meu casamento? Deus está sendo glorificado no meu casamento? Porque se não estiver, o seu casamento está fora do propósito. Você que é jovem, que ainda não casou, se guarde para o seu marido ou para a sua esposa. Ore, não deixe de buscar Deus. Busque um lar para você, alguém que ame o Senhor. Pois se essa pessoa amar o Senhor, ela vai guardar, ela vai agir da maneira correta. A Bíblia diz no verso 13, Boaz possuiu Rute, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. Boaz casa-se com Rute e tem um filho. Alguns estudiosos acreditam que Rute era estéril, que ela não podia ter filhos. Ela passou anos com Malom, mas não teve filho. Nós não sabemos. Mas de uma coisa nós temos certeza, que o nosso Deus é especialista em fazer que estéril tenha mãe de filhos. Nosso Deus é especialista em coisas que é impossíveis para o homem. Como cantamos, Deus é Deus. Se entregue nas mãos desse Deus, entregue o seu casamento, sua vida, nas mãos daquele que pode resolver todas as coisas. Do Senhor vem todas as coisas, tudo que temos, tudo que somos, tudo vem das mãos dele. Foi o Senhor que concedeu a Rute que engravidasse. O verso 13 diz, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho.
Lute pelo seu casamento, ore, leia a Bíblia, tenha uma vida com Deus, se humilhe diante de Deus, se humilhe diante do seu cônjuge, não pare de lutar. Eu aprendi uma coisa, irmãos, eu vou fazer 19 anos de casamento, mas se eu não lutar pelo meu casamento, ninguém vai lutar, não. Busque ajuda, busque conselho de pessoas que amam a Deus, de pessoas sábias, que temem ao Senhor. Às vezes até espiritualizamos as coisas demais. Sabemos que nós somos espirituais. A oração, a leitura da palavra, o prazer em buscar a Deus nos fortalece e nos orienta para, nos momentos de dificuldade, nós enfrentarmos da maneira correta. Percebam que o propósito de Deus é ser glorificado, é ser louvado, é ser bendito. A Bíblia diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. No verso 14, as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Deus quer ser louvado e exaltado em sua vida, no seu casamento, na vida da sua família. Noemi, aquela que estava amargurada, agora está alegre. Não é mais Mara, o nome dela voltou a ser Noemi, ditosa, feliz. Noemi está agora cuidando de um netinho, carregando o netinho no colo, a sua descendência está garantida. Quando no verso 16 diz que Noemi pôs o bebê no colo, a ideia aqui é de que Ruth é quem cuidava dessa criança, é de que Noemi é quem cuidava desse neném. Percebam que as mulheres dizem Noemi. Quem teve um filho foi Ruth, mas elas dizem Noemi agora tem um filho, tem uma criança para carregar no colo. Noemi podia abrir os seus lábios e dizer: quando Deus restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se enche de riso e os nossos lábios de júbilo. Apenas Deus pode trazer restauração para a nossa vida. Deus pode restaurar a nossa alegria. Deus pode transformar o nosso casamento. Deus pode mudar situações. Em segundo lugar, irmãos, a restauração de Noemi, a importância de Obed. A importância de Obed na história da redenção. Diz o verso 17, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome. E disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. As vizinhanças celebram dizendo, Noemi tem um filho. Isso mostra que a alegria e a restauração de Noemi se tornaram públicas e reconhecidas por todo o povo. Obed não seria apenas uma bênção para essa família imediata, mas desempenharia um papel fundamental na história da redenção, sendo o avô do rei Davi e, consequentemente, um ancestral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obed significa servo, e é interessante o nome do filho de Boaz e Ruth significar servo. Dois servos de Deus. A genealogia vai ser apresentada nos versos 18 e 22, nos ensina que Deus trabalha de geração em geração para cumprir os seus propósitos. Filhos são uma bênção. Depois do nascimento de Obed, o texto não fala mais a respeito das riquezas de Boaz. Não fala mais, porque nossos filhos são nosso tesouro. Nossos filhos são as nossas riquezas.
O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos dos guerreiros. São os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem na sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Provérbios 17 diz que os filhos são a coroa para os idosos. A história de Ruth e Noemi nos lembra que Deus é fiel em todas as circunstâncias, que Ele transforma tristeza em alegria, que Ele transforma luto em restauração e desespero em esperança. Boaz representa Cristo, nosso Redentor, que nos resgata do pecado e nos dá uma identidade, uma nova identidade em sua família. Assim como Noemi encontrou restauração, assim como Ruth foi honrada, Deus também deseja restaurar vidas hoje. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da redenção, Ele é o Deus da esperança. E o meu desejo é que eu e você saiamos daqui hoje confiando nesse Deus, entregando a nossa vida nas tuas mãos. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas a minha vida é tua. Lutero, ele dizia, eu não sei a questão do barco, eu não sei como está a tempestade, mas eu sei quem é o meu guia. Eu sei quem é o piloto, eu sei quem é que está guiando o meu barco. Irmãos, eu queria terminar esse livro trazendo algumas aplicações práticas para a nossa vida. O livro de Ruth aponta para Davi. Davi aponta para Jesus. E Jesus nos leva e nos lembra a nossa redenção. Jesus é o nosso Redentor, é o nosso resgatador. Irmãos, nessa vida, assim como aconteceu com Noemi, Ruth, Elimeleque, acontece com todos. Passamos por momentos difíceis, passamos por tribulações, passamos por crises, acabamos de passar por uma pandemia, mas algo que devemos ter bem preso em nossa mente. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum. Ele é Deus. Confie na soberania de Deus, mesmo em tempos difíceis. Às vezes questionamos a Deus. Não sei se acontece isso com você. Às vezes acontece isso comigo. Durante a nossa caminhada surgem perguntas do tipo: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse com minha família? Por que Deus permitiu que isso acontecesse com meu casamento? Por que é que Deus permitiu que isso acontecesse com a igreja? A resposta, irmãos, é que o nosso entendimento é muito limitado. Nós somos pequenos. Deus, Ele tem os seus propósitos. Nós não conseguimos enxergar o quadro todo, como os canadenses falam aqui, a big picture. Não temos a visão completa. Deus sabe o que eu e você precisamos passar. Deus sabe o que eu e você precisamos sofrer. Deus conhece o nosso coração, as nossas intenções, as nossas falhas. Saiba que Deus é fiel e Ele cuida do seu povo. Deus cuida de nós. Entregue-se nas mãos do Senhor. O Salmo 37, 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Confie, se entregue. Não busque a Deus apenas no sofrimento, ou apenas quando você precisa. Muitos buscam a Deus apenas quando perdem o controle da situação. Muitos buscam a Deus quando precisam de um milagre. E quando acontece algo contrário, essas pessoas se revoltam contra Deus, culpam Deus.
Eu quero desafiar você a entregar a sua vida nas mãos do Senhor hoje. Jesus é o nosso resgatador. O resgatador tinha que ter condições e tinha que querer. O outro resgatador na história de Ruth não quis, mas Boaz quis. E louvado seja Deus, porque Jesus também quis. Jesus era o único que poderia nos resgatar. Ele quis e pagou o preço para o nosso resgate. Ele pagou o preço com a sua própria vida, derramou o seu sangue precioso em favor do seu povo. Louvado seja o Senhor, o nosso Redentor e o nosso resgatador. Cabe a nós, irmãos, nos entregarmos a Ele. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Compartilhe as boas novas de redenção com aqueles que precisam de esperança. O que você tem falado na roda dos seus amigos? Compartilhe as boas novas. Deus é a única esperança para esse mundo caído. Deus é a única esperança para esse mundo em trevas. Fale de Jesus, pregue o Evangelho, faça diferença na vida das pessoas que convivem com você. Fale o que Deus tem feito na sua vida. Fale o que Deus pode fazer, mas faça alguma coisa. Não limite a sua vida espiritual a uma reunião no domingo de 2 horas. É a nossa vida, é a entrega, não é o dinheiro, não é o que eu faço, é a entrega. Senhor, os meus bens, a minha vida, tudo é teu. E que possamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Faça um desafio no seu coração. Veja, reflita o que Deus precisa mudar. O que é que Deus precisa transformar. O que é que eu posso fazer para agradar a Deus. Para glorificar dele. Porque o resto é consequência. É o serviço, é usar o nosso talento. É nos reunir. Isso é o básico do cristianismo. É termos um dia do Senhor. Guardarmos o dia. Adorarmos a Deus. Faça disso prioridade na sua vida. Busque, Senhor, eu quero ser usado, me usa para abençoar a vida de alguém. O que é que o Senhor quer de mim no trabalho do seu reino? Será que o Senhor quer que eu fale do Senhor na minha empresa, na minha faculdade? Faz alguma coisa, coloque a sua vida diante do Senhor. O nosso Deus continua o mesmo e Ele nunca mudará. Ele é o mesmo e louvado seja o Senhor por isso. Que Deus continue nos abençoando, falando ao nosso coração. Se Deus quiser, a partir do próximo domingo, nós vamos começar uma nova série falando a respeito do Apocalipse das igrejas. Mas vamos orar, mais uma vez, baixe sua cabeça, coloque a sua vida diante do nosso Deus. Caio, tu faz essa oração para a gente. Amém. Sim, sim. Amém. Receba a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo esteja com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Só alguns avisos.